Momento da Palavra. Muito bem, queridos irmãos, amigos ouvintes, momento especial, momento da palavra. O Senhor nosso Deus, Ele tem uma palavra para os nossos corações. Deus abençoe ao Itamar pelo carinho da sintonia. Vamos ler a palavra do Senhor, pois Ele tem uma palavra para os nossos corações. A leitura bíblica se encontra no livro de Filipenses, carta de Paulo aos Filipenses. O capítulo é o de número 4, o versículo é o de número 6. A palavra do Senhor nos diz da seguinte forma: não andeis ansiosos por coisa alguma, antes em tudo sejam os vossos pedidos conhecidos diante de Deus, pela oração e súplica, com ações de graça. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Meus queridos irmãos, internautas, ouvintes, nós ficaremos apenas com a parte A deste versículo. Não andeis ansiosos por coisa alguma. É verdade que nós, seres humanos, nós somos, de certo modo, seres imediatistas. O que isto significa? Isto significa que aquilo que queremos, aquilo que pretendemos, aquilo que esperamos, aquilo que aguardamos, aquilo que desejamos, assim queremos no nosso tempo, assim queremos no nosso momento, assim queremos na nossa hora. Mas é preciso entender que as coisas não acontecem de acordo com o nosso querer, de acordo com a nossa vontade. As coisas, elas acontecem de acordo com a vontade de Deus. E precisamos entender que uma coisa é o tempo do ser humano e outra coisa é o tempo de Deus. Por isso, o apóstolo Paulo está dizendo aos filipenses para que eles não fiquem ansiosos, para que eles aprendam e entendam que é preciso esperar. E realmente esperar não é fácil. Esperar demanda uma tranquilidade, mas cada um tem uma forma de esperar. Uns ficam ansiosos, outros ficam preocupados, outros ficam irritados até. Só que isto, meus amados irmãos, não adianta nada. O Senhor Jesus já havia dito isto quando esteve pregando aqui na terra, que não adiantava ficar preocupado com o que nós haveríamos de comer, com o que nós haveríamos de vestir, calçar, enfim. O Senhor Jesus, ele dizia que por mais que nos esforçássemos, nós não conseguiríamos crescer 1 centímetro além do que é permitido. Então a gente precisa encarar as coisas da seguinte maneira: que a nós cabe o fazer, mas a Deus cabe o realizar. E por que eu estou dizendo isto? Estou dizendo que o que você tem pedido, o que você tem buscado, certamente o Senhor tem ouvido, certamente o Senhor tem anotado, porém você ainda não recebeu.
certamente não é o tempo, certamente não é a hora, certamente não é o momento. Porque todas as coisas debaixo do sol, elas têm um tempo determinado. Elas têm um tempo determinado pelo nosso Deus. Por exemplo, nós estamos vivendo esses dias aí com este mal instalado sobre a face da terra. Mas como diz a palavra do Senhor, que os nossos pedidos, as nossas petições, orações sejam em súplicas diante de Deus, com ação de graça. No tempo de Deus, todo este mal, toda esta pandemia, toda essa enfermidade será dissipada. Contudo, meus queridos irmãos, precisamos confiar no Senhor. Precisamos entender que tudo está no controle, nas mãos do Senhor nosso Deus. E Ele sabe o momento certo para fazer ou para desfazer. Ele sabe o momento certo para organizar ou para desorganizar. Ele sabe o momento certo de fazer com que todas as coisas se resolvam, por mais difíceis que elas possam parecer. O Senhor está vendo, o Senhor está contemplando. Haja visto que nada passa diante dele sem que ele perceba. Por isso, meus amados irmãos, atentemo-nos, pois, ao conselho bíblico. Não andeis ansiosos por coisa alguma, porque de repente essa ansiedade, esta preocupação, esse imediatismo, este desejo, esta vontade de querer na hora, pode atrapalhar os planos de Deus, os projetos de Deus. Um exemplo claro que a gente pode analisar nas Escrituras Sagradas é que quando o profeta Samuel foi enviado à casa de Jessé para ungir a Davi rei de Israel, a unção foi derramada sobre Davi e naquele momento ele foi ungido rei de Israel. Davi era um jovem, mas Davi não se tornou rei naquele momento para governar, para liderar, para executar as atividades. Não! Ele recebeu a unção de rei, mas ele só reinou diversos anos após. O que isto quer dizer-nos? Isto quer dizer que, mesmo Deus tendo derramado sobre você uma unção, mesmo Deus tendo falado com você uma palavra, não significa que o cumprimento dela tenha que ser no seu tempo, na sua hora, na sua vontade ou no seu querer. Faz necessário entender que o tempo de Deus é um tempo de preparação. Davi foi ungido rei, mas precisou passar por um processo de preparação para que de fato ele viesse a tomar posse do reino de Israel. E quando assim o fez, quando assim conseguiu tomar posse, lá estava ele, uma pessoa preparada, capacitada, porque havia passado por todos os processos necessários a qual ele tinha que passar. Assim, meus amados irmãos, sou eu, assim é você. De repente, o que você precisa, o que você deseja, o que te causa ansioso, preocupado, desejoso, é preciso você entender que tem um processo, tem um tempo necessário para isto se realizar. E se eu e você conseguirmos passar e esperar esse tempo, a gente vai conseguir chegar lá
capacitados, fortalecidos e, acima de tudo, tranquilos e despreocupados, porque vamos entender que tudo aconteceu de acordo com o querer e de acordo com a vontade do nosso Deus. Que Deus nos abençoe, que o Senhor em Cristo nos guarde e que esta palavra possa falar profundo no seu coração. Não andeis ansiosos por coisa alguma, porque você só vai perder a tranquilidade, você só vai perder o sono, você só vai se estressar, você não vai conseguir nada ficando ansioso, preocupado. Então somente espera no Senhor e o mais Ele fará.